Olá, amigas, amigos. Nós estamos aqui para falar de mais um tema que nos foi pedido, que é sobre obsessão espiritual e adoecimento mental. Esse é um tema que constantemente chama a atenção das pessoas. Nesses anos todos, várias décadas fazendo palestras, tanto no Brasil e fora do Brasil, todas as vezes que o tema envolve a questão da obsessão espiritual e do adoecimento mental, a gente vê a presença de uma plateia, com maior número de participantes e uma participação muito mais interessada, principalmente quando existe a oportunidade das perguntas. E por mais que a gente fale do tema, as pessoas sempre estão buscando querer entender esse contexto. A obsessão espiritual, ela é uma vivência patológica que acontece entre duas mentes ou mais mentes, porque nós podemos ter uma obsessão que envolve um maior número de criaturas vinculadas ao processo obsessivo. Então, quando falamos, por exemplo, do fanatismo, a gente vê que é uma obsessão coletiva. Mas, normalmente, essa obsessão, ela vincula uma pessoa que se encontra encarnada com uma entidade que se encontra fora do plano físico, que tem uma vida espiritual. E isso ocorre por um fenômeno que é um fenômeno da sintonia mental. Todas as vezes que um espírito se liga a uma pessoa para fazer mal a essa pessoa, seja voluntária ou involuntariamente, a pessoa que aparentemente é vítima desse processo, essa pessoa também carrega dentro dela ou o mesmo tipo de sentimento, ou ela carrega consigo um sentimento de culpa, uma menos-valia tão grande que ela se abre para a ação desses espíritos que buscam perturbá-la. Dentro do ponto de vista da doutrina espírita, então você pode ter obsessores que são motivados por vingança, são espíritos que, fora do corpo físico, eles carregam um sentimento de ódio, de vingança contra a criatura, seja por terem vivido nessa mesma vida e o outro se sentir vítima daquele que está encarnado, ou por uma vivência em outras encarnações. Nós não podemos nos esquecer que essa obsessão ela pode ter uma seta diferente, em que o obsessor é o encarnado perturbando alguém que está no mundo espiritual. Então, por exemplo, nas paixões, no luto adoecido, o sentimento do encarnado, ele pode ser perturbador e causar mal àquele
que está no mundo espiritual. Acontece, né, que a própria história, diversas culturas na humanidade sempre associaram os transtornos mentais, as doenças neurológicas e mesmo as doenças orgânicas à ação de deuses, demônios, de espíritos, de energias negativas. E essa visão, ela acompanha a maioria de nós até esse momento. Por que que isso é tão marcante? Nós podemos ver isso por dois ângulos. O primeiro ângulo, porque isso se tornou atávico. Essa cultura permeia as culturas humanas. Essa ideia de que a doença é fruto de uma ação espiritual. A segunda é que, para nós, é muito mais cômodo, muito mais fácil, muito mais facilmente digerido a ideia de que nós não temos nenhuma responsabilidade sobre o nosso adoecimento e sobre o nosso comportamento ruim, que ele é fruto da ação de um terceiro. Então nós ficamos aí ou na condição de vítimas ou na condição de iludidos, criaturas fragilizadas que são usadas como fantoches por esses espíritos. Com isso, com essa questão, é muito comum que as pessoas cheguem num consultório como o meu, né, onde eles sabem que eu sou médico espírita, querendo um aval da minha fala, da minha avaliação, de que o problema dele, ou do familiar, ou do ente querido, é por ação de um espírito e não por ele. E muitas vezes as pessoas ficam incomodadas quando, depois de todo um trabalho técnico de anamnese, de avaliação clínica, nós vamos explicar a questão da sintonia e vamos dizer para a pessoa, né, de que não há vítima e algoz numa relação obsessiva. Todos dois são responsáveis. E se a criatura encarnada que está doente, mesmo que essa doença tenha sido desencadeada ou agravada por um espírito ou por espíritos, se ela for levada a um tratamento espiritual e esses espíritos forem afastados, se ela não mudar o seu comportamento moral, se ela não mudar a forma e a sintonia dos seus sentimentos, outros espíritos virão nesse contexto. E essa informação, ela não é uma informação que é construída por nós. Jesus, né, tem uma passagem, uma fala dele, que ele diz que tendo um espírito
espírito imundo saído do corpo de um homem, ele foi procurar outros lugares. E só encontrando a aridez, ele resolveu retornar ao contato daquele homem que havia sido obsediado por ele. E acontece que o texto evangélico diz que, encontrando aquele homem, aquele espírito, a casa daquele homem vazia e adornada, né? Eu geralmente digo que é vazia de nobres princípios e nobres condutas e adornadas pelas futilidades e os prazeres imediatos da vida, ele foi e buscou outros 7 espíritos, e esses espíritos fizeram com que a situação daquele homem fosse pior. Então, dentro do aprendizado do Espiritismo, né, dentro daquilo que nós aprendemos no movimento médico espírita em todos esses anos, o espírito obsessor, ele não pode causar uma doença mental. O máximo que ele pode fazer é desencadear uma doença para a qual a pessoa está propensa, ou porque já existe nele, ou agravar o seu quadro. O transtorno mental é fruto da responsabilidade da criatura. E é por isso que muitas vezes é difícil fazer esse desligamento. Porque a pessoa ou não tem condição e capacidade ou não quer fazer uma mudança de hábito na sua vida. E não mudando os seus hábitos, ela continua predisposta à ação desses espíritos ou dessas energias ruins que encontra. Então, não adianta fazer um trabalho espiritual de desobsessão se o indivíduo não faz um trabalho espiritual de evangelização na vida dele. E se a pessoa tem um transtorno mental, ela precisa fazer um tratamento. Ela precisa, às vezes, do uso da medicação, da psicoterapia, de outros recursos terapêuticos para melhorar. E, às vezes, são esses recursos que vão dar força ao doente para que ele possa lutar contra as influências espirituais na sua vida. Então, a gente gostaria de deixar claro, né, que realmente existem transtornos mentais que foram acionados por esses espíritos, mas não foram causados. E que todos os portadores de transtorno mental em crise, eles acabam sob a influência negativa de espíritos, porque o seu funcionamento espiritual, mental, está conturbado. Como diz o Espírito Carlos para nós, ele é uma antena estragada. É uma antena estragada, aberta a esses contextos complexos e infelizes na vida. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo a vocês muita paz. Um beijo no coração.